Zorro, 1957–1959. 15 fatos estranhos que você não sabia. Já se passaram quase 70 anos desde que Zorro estreou nas telas americanas, mas o Brasil precisou esperar mais de 5 longos anos até finalmente conhecer o Cavaleiro Mascarado, e mesmo assim, sob um nome completamente diferente daquele que conhecemos hoje. Poucos espectadores brasileiros sabem também que a voz que deu vida ao Sargento Garcia, em uma das dublagens nacionais, pertencia a um dos maiores nomes da dublagem brasileira de todos os tempos, ou que o próprio Walt Disney passou anos duvidando se essa série teria algum futuro. Quando Zorro estreou na emissora americana ABC em 10 de outubro de 1957, apresentou Guy Williams no papel de Dom Diego de la Vega, o nobre californiano que esconde sob uma máscara negra o espadachim mais elegante da televisão familiar dos anos 50. Ao seu lado estavam Gene Sheldon no papel do fiel e silencioso Bernardo, Henry Calvin no papel do sargento Demétrio Lopes Garcia, tão desajeitado quanto cativante, e George J. Lewis no papel de Dom Alejandro, o pai de Diego, que não suporta ver o filho se comportar como um intelectual sem ambição nem coragem. O que o público via na tela já era extraordinário por si só. Duelos de espada calculados milimetricamente, um cavalo negro chamado Tornado e um Z gravado com um único golpe na roupa de cada vilão derrotado. Mas o que acontecia atrás das câmeras, dos dois lados do continente americano, era ainda mais estranho. A série se baseava no personagem criado em 1919 pelo escritor Johnston McCulley, cujo romance original já havia inspirado diversos filmes antes mesmo da chegada da Disney ao projeto. Mas foi a versão Disney que fixou para sempre a imagem popular de Zorro, a máscara negra, o chapéu cordovês, a capa esvoaçante e aquela letra Z, gravada de um só golpe como assinatura pessoal do Justiceiro Mascarado. 78 episódios de 25 minutos foram produzidos entre 1957 e 1959. Hoje vamos contar 15 fatos estranhos sobre Zorro que você provavelmente não conhecia. E fique até o número 1, porque o destino final de Guy Williams reserva uma reviravolta que nem o próprio Zorro teria previsto. Mas antes de começar, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais fãs da televisão clássica. Muito bem, preparem suas capas e espadas imaginárias. Vamos começar. Número 15. No Brasil, a série ganhou o nome de um achocolatado. Antes de qualquer duelo de espada, vale contar como Zorro chegou ao Brasil, porque essa história por si só já é bastante inusitada. A série só estreou por aqui em 1963. 6 anos depois de sua estreia original nos Estados Unidos, transmitida pela extinta TV Tupi, com dublagem realizada pelo estúdio Herbert Richards, contratado pela própria Disney para essa tarefa. Mas aqui está a parte que torna tudo ainda melhor. O programa não estreou no Brasil simplesmente como Zorro. Graças ao patrocínio do famoso achocolatado da época, o título oficial da atração em sua exibição inicial foi Todd e a Marca do Zorro. Pouco tempo depois, o nome da marca foi retirado, e a atração passou a ser conhecida apenas como A Marca do Zorro. Ou seja, por um bom tempo, gerações inteiras de crianças brasileiras cresceram associando o herói mascarado mais elegante da televisão a uma xícara de achocolatado antes de dormir. A série permaneceu na TV Tupi até 1965, conquistando tanto crianças quanto adultos, antes de reaparecer anos depois com força total na grade da Rede Globo. Número 14. Zorro nunca se chamou Guy Williams. Na verdade, pare um instante para digerir essa. O ator que emprestou seu rosto ao espadachim mascarado mais famoso da televisão não nasceu com o nome de Guy Williams. Ele nasceu Armando Joseph Catalano, no dia 14 de janeiro de 1924, no bairro de Washington Heights, em Nova York. Filho de um corretor de seguros de origem siciliana e de uma mãe nascida em Messina. A família vivia em condições econômicas difíceis, e Williams cresceu no bairro da Pequena Itália, no Bronx. O nome Guy Williams foi uma pura criação de Hollywood,
pensado para soar tão elegante e anglo-saxão quanto o próprio Dom Diego de la Vega, o aristocrata californiano que Williams acabaria interpretando. E aqui está o detalhe irônico. Um homem nascido na pobreza, em um prédio de apartamentos de Nova York, acabou se tornando a própria imagem da nobreza colonial espanhola na televisão da Disney. O garoto do Bronx virou o nobre de Los Angeles. Por qualquer medida razoável, essa é uma das transformações mais completas da história da televisão familiar. Número 13. O próprio Walt Disney pediu pessoalmente um bigode nem muito comprido, nem muito grosso. O problema é que Walt Disney nunca deixava os detalhes de imagem ao acaso. Quando entrevistou pessoalmente Guy Williams para o papel, Disney lhe deu uma instrução bem específica e, sejamos sinceros, um pouco estranha. Ele deveria deixar crescer um bigode, mas um bigode que não fosse nem muito comprido nem muito grosso. Nada de excesso aristocrático, mas também nada de descuido camponês. Um bigode calculado com a mesma precisão de uma cena de esgrima. E aqui está a parte que torna tudo ainda melhor. O contrato que acompanhou essa instrução capilar foi extraordinariamente generoso. A Disney ofereceu a Williams um contrato exclusivo de $2.500 por semana, uma quantia que hoje equivaleria a cerca de $21 mil semanais, para um ator que, poucos meses antes, aparecia em papéis pequenos em séries como Man of Annapolis e State Trooper. Foi um salto salarial colossal. O sucesso do personagem teve, aliás, um efeito colateral inesperado nos Estados Unidos. Crianças passaram a gravar pequenos Z por toda parte, em móveis, em calçadas, e até, segundo um jornalista do Minneapolis Morning Tribune da época, na lataria do próprio Cadillac de Guy Williams. O estúdio Disney tinha, sem querer, inventado um ato de vandalismo na moda. Número 12. Seu mestre de esgrima havia treinado os lendários duelistas de Hollywood. Aqui é onde as coisas ficam realmente impressionantes. Para transformar Guy Williams em um espadachim convincente, a Disney contratou o belga Fred Cavens, o mesmo mestre de armas que havia treinado Douglas Fairbanks, Errol Flynn e Tyrone Power para seus próprios filmes de capa e espada. Ou seja, o homem por trás de alguns dos duelos mais emblemáticos do cinema clássico de Hollywood acabou aperfeiçoando a técnica do ator, que levaria na espada de Zorro para a televisão familiar dos anos 50. Williams já tinha alguma experiência com esgrima, mas se submeteu a um treinamento intensivo sob a tutela de Cavens para alcançar a fluidez que o papel exigia. E o vínculo não parou por aí. O próprio filho de Fred Cavens, Albert Cavens, também trabalhou na produção, aparecendo sem crédito em vários episódios e servindo de dublê para alguns atores convidados nas cenas de esgrima. Duas gerações da mesma família ensinando e executando os mesmos duelos que haviam tornado Fairbanks e Flynn famosos décadas antes. Número 11. O próprio Walt Disney não acreditava de verdade em Zorro. Aqui a história ganha um tom quase cômico. Segundo as próprias lembranças de Guy Williams, contadas muito tempo depois em uma entrevista à revista Starlog, Walt Disney não estava nem um pouco convencido do potencial daquela série, que se tornaria um dos maiores sucessos familiares de seu estúdio. Williams se lembrava de que um produtor chegou a aconselhá-lo, na época, a abandonar Zorro para se dedicar a outra produção, que, segundo ele, realmente iria bombar. Uma série chamada Andy Burnett. Essa série foi cancelada depois de apenas 3 episódios. O problema não parava por aí. O diretor Norman Foster e o próprio Guy Williams insistiram junto a Walt Disney para que Zorro fosse filmado em cores desde o início. Disney recusou categoricamente, ainda em dúvida sobre o futuro do personagem. E aqui está a parte que torna tudo ainda melhor. A série permaneceu em preto e branco durante toda a sua produção original. E só em 1992, mais de 30 anos depois, a Disney finalmente encomendou a colorização digital dos episódios. O fundador do estúdio, que carregava seu próprio nome, duvidava, no início, do personagem que se tornaria um dos pilares mais duradouros de toda a franquia. Número 10. O vilão quase virou o herói. E na vida real, era melhor espadachim do que ele. Essa é uma das ironias mais deliciosas de toda a produção.
Britt Lomond, o ator que interpretou o temível capitão Henrique Sanches Monastário nos 13 primeiros episódios, não era apenas um bom ator de vilões. Ele era, literalmente, um espadachim de nível olímpico. Lomond participou ativamente da equipe de esgrima da Universidade de Nova York e conseguiu se qualificar para as provas seletivas da equipe olímpica americana rumo aos Jogos de 1952. Em vez de seguir esse caminho, decidiu se tornar espadachim profissional na indústria do entretenimento. E aqui está a parte que torna tudo ainda melhor. Antes de se tornar o inimigo declarado de Zorro, Lomond serviu como paraquedista no exército americano durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra da Coreia, recebendo 3 medalhas Purple Heart por seus serviços. Um veterano de guerra condecorado, que virou espadachim de competição, que virou o vilão semanal de uma série familiar da Disney. Quando o Monastário cruzava espadas com Zorro na tela, não era apenas coreografia bem ensaiada. Era, em muitos sentidos, um duelo entre 2 verdadeiros mestres da lâmina. Vale destacar que esse nível de treinamento não se limitava apenas ao protagonista. Britt Lomond, como acabamos de ver, era ele mesmo um espadachim de competição genuíno, e essa combinação de talento real com treinamento profissional de altíssimo nível explica por que, até hoje, muitos amantes da esgrima cinematográfica consideram as coreografias dessa série entre as mais convincentes já filmadas para a televisão. Os duelos se baseavam em movimentos técnicos reais de esgrima esportiva, em vez dos golpes largos e exagerados típicos de outras produções de aventura da época, o que dava a cada confronto entre Zorro e seus inimigos uma precisão quase esportiva, disfarçada de puro entretenimento familiar. Número 9. O criado mudo também fingia ser surdo. Pare um instante para digerir essa também. Jane Sheldon interpretava Bernardo, o fiel criado de Dom Diego, um personagem realmente mudo dentro da ficção da série. Mas, nas histórias originais de Johnston McCulley, o criador literário de Zorro, Bernardo era descrito como surdo-mudo. A Disney decidiu modificar essa característica de uma maneira bem inteligente. Logo no primeiro episódio, quando Diego confessa a Bernardo seu plano de se passar por um intelectual inofensivo para esconder sua identidade de Zorro, Bernardo decide apoiá-lo, fingindo, ele também, ser surdo. O resultado é que Bernardo pode espionar livremente os inimigos de Diego, porque ninguém se preocupa em falar na frente de um criado, que, supostamente, não escuta absolutamente nada. Jane Sheldon, que quando criança trabalhava como assistente de palco de seu pai mágico e que se formou como mímico e músico de vaudeville sob influência do estilo de Harpo Marx, trouxe exatamente as habilidades de pantomima que aquele personagem exigia. Sem pronunciar uma única palavra durante toda a série, Sheldon construiu um dos personagens mais queridos de todo o elenco, usando apenas olhares, gestos e um banjo ocasional. Pausa rápida. Se você está gostando desse resumo do Zorro original, deixe o like agora mesmo, isso ajuda o YouTube a mostrar esse vídeo para mais gente que ainda se lembra de Guy Williams pulando pelos telhados da Los Angeles colonial. Se inscreva no canal se ainda não fez isso. E conte nos comentários qual personagem era o seu favorito. Bernardo, Garcia ou o próprio Zorro? Muito bem, vamos voltar à contagem regressiva. Número 8. A voz brasileira do Sargento Garcia pertencia a uma lenda absoluta da dublagem nacional. Aqui está um fato que pouquíssimos fãs brasileiros conhecem de verdade. Na primeira dublagem oficial da série, feita pelo estúdio Herbert Richards para já estreia na TV Tupi, o Sargento Garcia ganhou a voz de Orlando Drummond, ator, radialista e dublador, nascido no Rio de Janeiro em 1919. Décadas depois, o mesmo Orlando Drummond se tornaria a voz eterna de um personagem completamente diferente e muito mais famoso. O cachorro medroso, Scooby-Doo, papel que interpretou por mais de 30 anos, o suficiente para entrar no Guinness Book como o dublador mais longevo da história, a dar voz a um mesmo personagem de desenho animado. E aqui está a parte que torna tudo ainda melhor. A versão brasileira de Zorro nunca teve apenas uma dublagem. Depois da dublagem original da Herbert Richards para a TV Tupi em 1963, quando a série ganhou uma nova leva de exibições na Rede Globo, em 1973,
o estúdio AIC de São Paulo produziu uma redublagem completa, com vozes totalmente novas para os personagens. Já na década de 1980, quando o programa voltou à telinha pela TVS dentro do programa do Bozo, a emissora recuperou justamente a dublagem clássica da Herbert Richards, chegando até escalar o narrador, Ricardo Mariano, para regravar do zero a abertura com os créditos originais da série. Depois disso, Zorro nunca mais saiu completamente da programação brasileira, sempre reaparecendo aos poucos e em emissoras diferentes. Depois da Globo veio o SBT, depois veio a Record entre 1996 e 1998, já com a versão colorizada, depois a Rede TV em 2006 e, por fim, a Rede Brasil entre 2011 e 2014, sem contar as passagens por canais fechados como Disney Channel, Fox Kids e Jax. O Cavaleiro Mascarado atravessou, nas telas brasileiras, praticamente tantas décadas quanto nas americanas. Número 7. O cavalo preto mais famoso da televisão era, na verdade, cinza. Aqui vai um fato que provavelmente vai estragar um pouco a sua infância. Tornado, o veloz corcel negro que levava Zorro para dentro da escuridão da noite, não era preto coisa nenhuma. O cavalo principal usado no PEL, chamado Diamond Decorator, era um quarto de milha oficialmente registrado como sendo da cor cinza. No entanto, segundo o lendário treinador de cavalos de Hollywood Corky Randall, Diamond Decorator aparecia nas câmeras como um magnífico garanhão negro de Jaez, graças à iluminação e à fotografia em preto e branco da série original. E o problema se complica ainda mais. Diamond Decorator não era o único cavalo por trás de Tornado. Vários dublês se revezavam nas cenas de risco, incluindo Midnight, outro quarto de milha registrado, Rex, um cavalo de sela americano que também aparecia em outras produções da época, e Ribbon, o cavalo favorito do dublê Buddy Van Horn, que afirmava ser quase impossível superar Ribbon em velocidade, mesmo com um carro de câmera na cola. 4 cavalos diferentes, se revezando para interpretar um único corcel lendário que, tecnicamente, nem sequer era preto. E a história equina reserva ainda outra reviravolta. Quando a trama levou Diego de la Vega até a cidade de Monterrey, na segunda temporada, os roteiristas se depararam com um problema de continuidade. Seria difícil explicar como Tornado, escondido em uma caverna secreta perto de Los Angeles, aparecia de repente tão longe de casa. A solução foi introduzir um segundo corcel, um cavalo branco chamado Phantom, entregue a Zorro por um soldado moribundo, que nunca mais foi mencionado na trama, depois que Diego voltou ao vilarejo. Segundo o site de referência oficial dedicado à série, nunca se explicou o que aconteceu com Phantom depois disso. O cavalo simplesmente desapareceu do roteiro, tão silenciosamente quanto Bernardo fingia não ouvir uma conversa. Número 6. Às vezes, gravavam 4 episódios diferentes ao mesmo tempo. O problema é que produzir uma série semanal de meia hora, com duelos de espada coreografados e treinamento intensivo de esgrima, custava bastante caro. E embora a Disney tivesse um orçamento generoso para a época, a produção buscava economizar onde isso não fosse percebido na tela. Um dos métodos era gravar trechos de até 4 episódios diferentes ao mesmo tempo, desde que compartilhassem os mesmos cenários. E aqui está a parte que torna tudo ainda melhor. O próprio Guy Williams reconheceu publicamente o quanto esse sistema era confuso. Segundo suas próprias palavras da época, ele explicava que às vezes esquecia não o diálogo em si, mas o que exatamente tinha levado a determinada cena, a ponto de precisar reler cenas já gravadas para se situar. Imagine ter que memorizar duelos de espada, diálogos de 4 tramas distintas e coreografias com cavalos, tudo isso simultaneamente, enquanto o estúdio tentava esticar cada dólar do orçamento sem que o público jamais percebesse. Número 5. Annette Funicello entrou na série como presente de aniversário. Essa história parece tirada de uma comédia romântica, mas está totalmente documentada. Como muitas outras garotas da época, a mouseketeer Annette Funicello desenvolveu uma paixão genuína por Guy Williams. O pequeno detalhe constrangedor era que Williams era felizmente casado com Janice Cooper. Isso, porém, não impediu que Walt Disney, que conhecia perfeitamente os sentimentos de Funicello, decidisse lhe dar um presente memorável em seu 16º aniversário.
Esse presente foi um papel recorrente na segunda temporada de Zorro, o de Anita Cabrillo, uma jovem que chega ao vilarejo em busca de um pai de quem, curiosamente, ninguém nunca ouviu falar. Funicello também apareceu no episódio especial de 1 hora, The Postponed Wedding, interpretando uma personagem diferente, Constância de la Torre. Claro que ela nunca ficou com Guy Williams fora da ficção. Logo se tornaria uma das estrelas mais reconhecíveis dos filmes de praia, ao lado de Frank Avalon, mas por um breve momento em 1958. Graças ao próprio Walt Disney, Annette Funicello realmente dividiu a tela, semana após semana, com seu ídolo de adolescência, chegando até a gravar um dueto musical com Henry Calvin em um dos episódios. Número 4. A série não acabou por causa de audiência baixa, mas de um processo judicial. Aqui é onde a história deixa de ser encantadora e se torna francamente dramática. Apesar de números de audiência muito bons, a série terminando sua primeira temporada na 30ª posição entre todos os programas de televisão, com um índice de audiência de 26,6, Zorro foi cancelada depois de apenas 2 temporadas. O motivo não tinha absolutamente nada a ver com o interesse do público. O problema foi um conflito jurídico feroz entre a Walt Disney Productions e a emissora ABC, girando em torno de quem realmente detinha os direitos de 3 propriedades ao mesmo tempo: Zorro, o Mickey Mouse Club e a própria série antológica Disneyland. As duas partes não conseguiram chegar a um acordo e Walt Disney, em vez de ceder terreno, decidiu simplesmente tirar Zorro do ar. Embora tudo indicasse que a série teria conquistado uma 3ª temporada de sucesso se tivesse continuado, a exibição final da série semanal na emissora original aconteceu em 2 de julho de 1959. Uma das séries mais populares da televisão familiar dos anos 50 não morreu de velhice, nem de desinteresse do público. Morreu num escritório de advogados. Número 3. A Disney continuou pagando o salário integral de Guy Williams, sem gravar absolutamente nada. Pare um instante nesse, porque é um detalhe que pouquíssimos fãs conhecem. Durante a longa batalha jurídica entre Disney e ABC, Guy Williams nunca ficou sem emprego, nem por um único dia. A Disney o manteve com salário integral durante todo esse período de incerteza, mesmo sem câmeras rodando, nem episódios em produção. Quando o conflito finalmente foi resolvido, Walt Disney concluiu que o interesse do público pelo personagem já havia esfriado demais para relançar a série semanal. E aqui está a parte que torna tudo ainda melhor. Em vez de simplesmente abandonar o projeto, a Disney produziu 4 especiais de 1 hora, com o elenco original completo, exibidos dentro da série antológica Walt Disney Presents entre outubro de 1960 e abril de 1961. E o compromisso financeiro nem parou por aí. A Disney continuou pagando $3.500 por ano até 1967, simplesmente para manter os direitos televisivos do personagem, embora nunca mais tenha produzido um único episódio novo. Anos de pagamentos ininterruptos por um personagem que já não estava mais em produção ativa. Isso, sinceramente, é uma forma bem cara de dizer nunca se sabe. Número 2. Nas turnês pela Disneylândia, um dublê secreto substituía o vilão. Aqui está um fato que pouquíssimos livros sobre a série detalham de verdade. Durante o ano de 1958, o elenco principal de Zorro fazia apresentações ao vivo na Disneylândia, incluindo duelos de espada encenados nos telhados da Frontierland, onde Zorro e o Capitão Monastário se enfrentavam diante do público, com os vilões terminando por cair no rio artificial do parque. O problema é que o contrato de Britt Lomond com a Disney não incluía nenhuma obrigação de participar dessas aparições públicas. Então, como resolveram esse problema? Quando Guy Williams viajava para essas apresentações, enfrentava no lugar de Lomond o dublê Buddy Van Horn. Mas, quando o próprio Britt Lomond estava disponível para as turnês, ele precisava se manter afiado para lutar na velocidade do filme, ou seja, em intensidade real máxima, bem diferente do ritmo controlado de uma gravação normal.
Para mantê-lo em forma durante os longos meses sem duelos, a equipe ensinou a coreografia completa a Lee Sands, cunhado de Lomond, que treinava o papel de Zorro no próprio quintal de casa, produzindo sons de esgrima bem reais que deixavam intrigados os vizinhos do Vale de San Fernando, que espiavam por cima da cerca, sem entender direito o que estava acontecendo ali dentro. Essas apresentações ao vivo não foram um evento isolado. A primeira leva de shows aconteceu nos dias 26 e 27 de abril de 1958, seguida de uma segunda turnê entre 30 de maio e 1º de junho do mesmo ano. Os anúncios nos jornais da época davam grande destaque à presença de Guy Williams, Henry Calvin, Gene Sheldon e Britt Lomond no parque, com até 4 apresentações por dia. 3 dessas apresentações consistiam exatamente na batalha entre Zorro e Monastário nos telhados da Frontierland, enquanto a quarta, mais tranquila, mostrava apenas Williams no papel de Dom Diego, sem a máscara. Uma terceira turnê aconteceu em novembro daquele mesmo ano, no fim de semana de Ação de Graças, mas dessa vez sem Britt Lomond, que não pôde comparecer. Williams voltou ao parque uma última vez para uma série de apresentações de Natal em dezembro de 1958. Número 1. Guy Williams se tornou uma superestrela nacional na Argentina. E chegamos ao número 1, a parte mais inesperada de toda essa história. Depois que a produção original de Zorro terminou e depois de protagonizar a bem-sucedida série de ficção científica, Perdidos no Espaço entre 1965 e 1968, Guy Williams começou a viajar com frequência para a Argentina durante os anos 1970 para trabalhar na televisão local. O que começou como simples viagens de trabalho se transformou em algo muito maior. Williams se tornou uma figura profundamente reverenciada pelo público argentino, alcançando ali um nível de reconhecimento que, nos Estados Unidos, já havia se apagado bastante. Em 1973, ele viajou até junto de seu antigo parceiro de elenco, Henry Calvin, o ator que interpretava o Sargento Garcia, para participar de apresentações teatrais em Buenos Aires, revivendo juntos Zorro e Garcia, anos depois de as câmeras terem parado de gravar. E então, a vida real entregou sua própria reviravolta, essa definitiva. No início dos anos 1980, Guy Williams decidiu se aposentar completamente em Buenos Aires, a cidade que o havia adotado como um dos seus. Ali, viveu o resto de sua vida, e ali morreu em 1989, vítima de um aneurisma cerebral. O homem que nasceu, Armando Catalano, em um prédio pobre de Nova York, que virou Guy Williams para Hollywood, e que emprestou seu rosto ao herói mascarado mais elegante da televisão familiar, terminou seus dias transformado em uma verdadeira lenda do outro lado do continente, num país que nunca deixou de se lembrar dele com o mesmo carinho com que os Estados Unidos o conheceram pela primeira vez, saltando pelos telhados de El Pueblo de Los Angeles. Fatos bônus. Mais alguns detalhes antes de encerrar. Antes de terminar, vale mencionar mais alguns detalhes. George J. Lewis, o ator que interpretou Dom Alejandro de la Vega, já havia cruzado com o universo de Zorro bem antes de 1957. Ainda em 1944, ele apareceu no seriado cinematográfico Zorro's Black Whip, interpretando um aliado do herói mascarado chamado Vic Gordon. E Jonathan Harris, que apareceu na segunda temporada no papel de Carlos Fernandes, reencontrou Guy Williams alguns anos depois como coprotagonista na série de ficção científica Perdidos no Espaço, onde interpretou o inesquecível e traiçoeiro Dr. Zachary Smith. Por fim, um último detalhe divertido para fechar com chave de ouro. Aquele sotaque espanhol tão particular que todos os atores americanos precisavam adotar para viver no universo de Zorro acabaria, décadas depois, ficando inseparável de um personagem completamente diferente. O Gato de Botas da saga Shrek, dublado na versão original justamente por Antônio Banderas, ele mesmo um Zorro ilustre das telonas de cinema. O círculo, de certa forma, se fechou. E aí está, agora você sabe de tudo.
15 fatos estranhos e surpreendentes sobre o Zorro original da Disney, a série que transformou um modelo nova-iorquino em ícone cultural, um veterano de guerra condecorado no vilão mais elegante da televisão, e que no Brasil ganhou o nome de um achocolatado antes de conquistar gerações inteiras. Do bigode calculado no milímetro até o cavalo cinza que se passava por preto, do processo judicial que enterrou a série até o destino final de sua estrela em Buenos Aires, Zorro segue sendo muito mais estranho, por trás das câmeras, do que qualquer um poderia imaginar assistindo quando criança, sentado na frente da televisão. Conte nos comentários qual desses 15 fatos mais te surpreendeu. Você sabia que Tornado era, na verdade, cinza? Ou que o vilão da série quase se tornou o herói? Escreva aqui embaixo, e se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, já sabe o que fazer. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o próximo resumo das séries clássicas da televisão. Até a próxima! E como diria o próprio Zorro, máscara retirada, aplausos merecidos.